Então, repetindo, meu nome é Kelvin Figueiredo, sou presidente da Acerva Brasil e estamos aqui no nossa terceira palestra, né, do projeto de quarentena das acervas. Hoje nós vamos ter uma palestra sobre o Kivike aí com o Perrone, né, um associado da Acerva do Espírito Santo, e pedimos a todos que desativem seus microfones e desativem também suas câmeras. Utilize apenas o chat como canal de comunicação. As perguntas foram feitas, pertinentes, eu vou estar replicando também e reenviando a ele em off aqui pela ferramenta que nós estamos utilizando. Então, a partir do momento, eu estaria aqui apenas no suporte e o Perrone aí na palestra. Então, sendo assim, Perrone, seja bem-vindo e, mais uma vez, obrigado pelo apoio aí e compartilhamento de conhecimento. É com você agora. Obrigado, Kelvin. Bom, minha gente, estamos aqui mais uma vez, né? Mais uma vez não, acho que é a primeira vez que eu estou aqui apresentando uma palestra sobre Kivike. Para vocês me conhecerem um pouco, eu sou biólogo, minha formação é de biólogo, eu trabalho com peixe, não tem nada a ver com levedura, nada a ver com isso. Eu trabalho em zoologia de peixes. Eu sempre trabalhei na UFES, na Universidade Federal do Espírito Santo. Hoje eu estou aposentado. Então, atualmente eu trabalho ajudando alunos a passarem medicina no vestibular. Tenho várias publicações, mas nada a ver com levedura, nada a ver com isso. Minha especialização não é essa, eu sou um curioso. E tenho ajudado o meu filho a desenvolver uma cervejaria que é a Mitos. Eu tento ajudar tudo que é possível, mas nada a ver com o Kivike. São cervejas normais. Aí eu brinco até aqui embaixo, né, que eu uso cervejas normais. Tá? Eu uso Kivike como uma questão de curiosidade e por eu achar que é uma grande oportunidade para desconhecer conhecimento. Né? Meu objetivo sempre é aprender, né? E contribuir com outras pessoas. Eu estou sempre à disposição, sempre querendo ajudar, e no pouco de conhecimento que eu tenho até agora, e tentar ajudar quem está começando, ou quem começando na Kivike, ou quem já tem muita experiência com cerveja, quer começar a trabalhar com a Kivike. Eu não tenho interesse de comercialização, não tenho nada disso. Minha função aqui é ajudar. Eu faço doação de Kivike. Quem quiser, eu mando carta, mando elastiquinha para quem quiser, sabe? Numa boa, não tem interesse comercial nisso aí. Para vocês verem como é que eu trabalho muito simples. Eu uso o sistema Hermes, que é esse sistema de duas panelas, uma de aquecimento e fervura, outra de braçagem, no quintal da minha casa. Essas são as panelas que eu uso, um negócio muito simples. Não tenho nada de recursos assim, excepcionais, tudo muito comum. Esse é um fermentador que eu uso, um fermentador de 50 litros, que eu faço meus testes só com Kivike. Aqui eu só uso para Kivike. Aí eu instalei alguns adaptadores de temperatura, controle de temperaturas máximas e mínimas e tal, para ter uns dados. Sou curioso. Desse jeito eu guardo minhas Kivike secas, hidratadas e aquelas já prontas para uso. Ela hidratada pronta. Para começar a falar de Kivike, é importante saber que Kivike significa levedura. Existem outras traduções. Alguns noruegueses dizem que é uma tradução também para eficiente, para rápido. Mas ela ficou conhecida como levedura. Ela é utilizada na Noruega, só na Noruega. As outras que estão ao lado da Noruega, como a Letônia, Lituânia, Rússia, nós não denominamos de Kivike, nós denominamos de Landrace ou Landrace. Essas leveduras elas não são geneticamente semelhantes às leveduras Kivikes que são da Noruega. Então a gente vai pronunciar daqui para frente Kivike. Existem várias pessoas que falam Quake, Quick, Quack, sei lá, Kivike. Para a gente, Kivike.
É importante lembrar que as leveduras já eram conhecidas há mais de 10 mil anos, né, para fazer pão, para fazer um monte de coisa. Mas a gente só pôde conhecer essas leveduras depois do descobrimento do microscópio, porque elas são estruturas unicelulares. E só foi conhecida as Kivak nas leveduras, na realidade, só no século XVII e século XVIII, quer dizer, muito recente, que são essas danadinhas aqui. Isso aqui são as Saccharomyces, né? E daí elas já estavam disseminadas no mundo, feita principalmente pelos romanos. Levaram para a Gália, levaram para a Inglaterra, levaram para a Europa toda a disseminação das Saccharomyces. Como que surgiram essa Kivak, essa levedura um pouquinho diferente das outras, né? 2 processos. Um processo por seleção natural. O processo de seleção natural, ele atua de forma independente da vontade do homem. O ambiente seleciona aquelas variedades mais adaptadas às funções do ambiente, ao metabolismo adequado para cada tipo de ambiente. Como vocês sabem, a Noruega é um local que tem um ambiente com uma condição climática extrema. Então, foram selecionados ali variedades dentro da mesma espécie que são mais viáveis para o ambiente mais frio. A partir desse momento, começou a ocorrer uma seleção artificial. O homem passou a selecionar, dentre essas que estavam suportando variações extremas da Noruega, aquelas que eles mais se agradavam quanto a sabor, aroma. E isso nós chamamos de seleção artificial. Então, esses 2 processos trabalharam juntos para criar, dentro de uma área geográfica bem isolada, Noruega, formas e variedades de levedura com características bem interessantes. Por isso, a Kivak evoluiu de forma diferente dos principais grupos genéricos de levedura e cervejas industrializadas. Ela é um pouquinho diferente, sim. É preciso deixar claro que a Kivak não é um tipo de cerveja, é um tipo de levedura. Mas essa levedura é a mesma espécie que vocês usam na US05, na Nótica, na S04, qualquer levedura do tipo ale, né? Qualquer uma dessas é a mesma espécie. O que nós estamos falando de Kivak são variedades dentro da mesma espécie. Essas variedades, devido ao isolamento geográfico, ficaram com umas características diferentes em relação a outros indivíduos. Apenas com variedades típicas, a gente diz que as Kivak são não purificadas, né, devido ao processo seletivo que passaram. Só que tem o seguinte, a Kivak, nós encontramos até 9 variedades de genomas, variedades genéticas, dentro do mesmo grupo. Então, existem Kivaks que são com poucas variedades, e existem Kivak com muitas variedades de formas de levedura e até com bactérias. Então, isso garante ao indivíduo uma maior variabilidade genética no processo reprodutivo. O termo Kivak deve ser utilizado apenas para leveduras provenientes da Noruega. Isso está, a gente sempre fala isso, por causa da semelhança genética que existe entre elas. Existe uma tendência de considerar a Kivak apenas para cerveja artesanal, né? E ela deve ser feita por cervejeiros caseiros e ser compartilhada. A Kivak não foi feita para ser vendida, comercializada. Mas isso é uma questão de discussão, né? Isso é a base, o conceito da Kivak. As leveduras parecidas com a Kivak trabalham igual, são secas, altas temperaturas, baixas temperaturas, extremas, mas não são semelhantes geneticamente às da Noruega, nós chamamos de Landrace ou Landrace. É o que ocorre nas leveduras vindas da Letônia, da Lituânia e da Rússia.
são mesmas características das Kivakes, só que geneticamente distintas. Aqui vocês podem observar aonde nós temos as Kivak, Noruega. E aqui nós temos as Landraces ou Landraces. Então, o que é da Noruega, geneticamente compatível, nós chamamos de Kivak. A Kivak, ela recebe muitas vezes o nome da cepa, ou eu gosto de falar de variedade, né, do local de onde ela foi criada. Porque elas são diferentes devido a esse isolamento geográfico e devido a essa seleção natural que foi imposta às variedades existentes. Então, das que eu já usei, eu usei a Voss, a Ornindal, a Stranda, a Siljet 7, a Skate, Nornes, Midbuster, a Frangarden, a Simonais. Estou agora testando outras aqui fantásticas, né? Eu sou curioso, eu gosto de testar. E elas são de origens diferentes na Noruega. E cada uma apresenta um perfil diferente. Elas não são iguais. Então a pessoa fala, eu usei uma Voss. Então você não sabe o que é uma outra cepa. A gente tem que dar uma viajada nessas cepas, porque elas são muito diferentes. Abraçagem, né, com extrato de zimbro. E não usam água, eles infundem zimbro na água para usar para fazer a cerveja. E o zimbro possui propriedades bactericidas, né, que são bem conhecidas. Isso ajuda, porque esses camponeses noruegueses, eles deixavam essas Kivakes anos no ambiente, coisa que jamais nós podemos fazer aqui, devido ao nosso clima quente e úmido. Bom, o malte obtido na própria fazenda, seco com calor, eles eram defumados. O mosto pode ser fervido ou não. Eram duas técnicas que eles usavam. Eu já fiz esse teste aqui, vou mostrar para vocês. A fervura pode durar muitas horas, até que o mosto fique âmbar. Engrossar o mosto, né? Mosto pode ser também obtido de braçagem a frio, sem nenhuma fervura. Também já testei. A temperatura de inoculação do fermento ocorre em 37, acima de 37. Eu inoculo acima de 32. 32 a 35. É minha temperatura de inoculação. E eles usam pouco ou nenhum lúpulo na cerveja deles. Eu já experimentei a cerveja feita sem lúpulo, achei uma bosta. Não gostei não, mas eles adoram. Bom. A gente quando traz uma levedura para o nosso ambiente, a gente tem que estar certo de que nós estamos trazendo ela de um local que ela foi selecionada durante gerações para um ambiente novo. Então ela foi selecionada de um jeito para viver num ambiente extremo. Em Oslo, por exemplo, a temperatura anual lá na Noruega varia. A temperatura média máxima, isso aqui eu estou trabalhando com médias, né? É de 17 graus. No Brasil, eu peguei Brasília, que não é um local tão quente, né? 22,3. A mínima que a gente tem aqui é maior que a máxima deles. Eu peguei Brasília, se eu pegar Nordeste, Norte, aí o negócio arrebenta. Eu peguei capitais, só para fazer uma comparação. Então essas leveduras que a gente traz para trabalhar aqui, o ambiente continua selecionando. Principalmente essas leveduras que não são isoladas geneticamente. Elas não são apenas uma cepa, como ocorre nessas que a gente usa, o S05, o S4, tal. Essas é uma cepa. Então elas só se reproduzem fazendo clones dela. A Kivak não. A Kivak ela faz uma reprodução sexuada e garante uma variabilidade genética fantástica. Com isso, vai selecionando as melhores variáveis para cada tipo de ambiente.
Isso pode acontecer da gente ter daqui a algumas gerações um tipo de Kvaik totalmente diferente da original da Noruega. Um outro destaque que a gente tem que chamar isso aqui com muita atenção é que a gente tem que estar atento, porque tem muita gente que trabalha com Kvaik que acha que ela é bruta. Ela não precisa de limpeza, de cuidado. Precisa. Ela é uma Saccharomyces igual às outras. A diferença da Kvaik é que ela suporta altas temperaturas sem gerar ésteres alto-superiores, ésteres indesejáveis. E ela não gera alto-superiores. Então, ela trabalha de uma forma no ambiente que é satisfatória para o cervejeiro, principalmente para quem não tem grandes recursos para fazer cerveja. Um balde em casa, extrato de malte, a levedura, eu faço uma cerveja em 7 dias para o carnaval. E vou tomar e vou achar maravilhosa. Fui eu que fiz. Agora, no ambiente quente, a contaminação é fantástica. Eu já fiz esse experimento. É uma contaminação danada. Aí você pega aquela levedura que você trouxe com tanta dificuldade de outro local, deixa ela exposta no ambiente, esporos de fungos nativos nossos contaminam e começa a dar sabor diferente. Aí o pessoal fala, isso aqui vai dar merda. Não é. Você fez merda. Esse é o problema. Nós temos que ter o mesmo cuidado que nós temos quando fazemos as nossas cervejas tradicionais. É apenas mais um insumo. É apenas mais uma novidade que a gente ainda tem que aprender a usar. E usar com inteligência. Destaques da Kvaik. Elas podem ser guardadas secas por anos. Eu já deixei aqui em casa há mais de anos. E ela põe ela no start, ela explode. Perfeito. Capacidade de realização por longos períodos, você pode reciclar. As minhas primeiras estão aí até hoje, tranquilo. Atua em altas temperaturas sem gerar alto superior e essa é indesejada. Algumas, para se obter um bom resultado, precisam de controle de temperatura. Tem Kvaik que não precisa de controle de temperatura. Depende. Se eu quero extrair dessa Kvaik o máximo de ésteres dela, e ela explodiu laranja, ou explodiu abacaxi, ou caramelo, eu tenho que trabalhar essa Kvaik acima dos 30 graus. Abaixo, ela vai deixar um lenga-lenga, ela trabalha lento. Ela gosta de ser maltratada. Acima de 30 graus, ela explode os sabores dela desejar. Tem hora que eu não quero isso. Aí eu vou trabalhar minhas faixas de temperatura. Aí você tem que controlar a temperatura ao inverso do que a gente faz nas cervejas tradicionais. Aqui a gente controla dentro da geladeira para não aquecer. Na Kvaik, nós temos que controlar a temperatura, muitas vezes usando um aquecedor, uma lâmpada, para ela não baixar a temperatura. É o inverso. É a condição dela. Ela não é uma cerveja para vir para resolver todos os problemas da cervejaria. Não. Ela é um insumo que a gente tem que aprender a trabalhar com ela. Elas fermentam em curto tempo. Perfeito. Vocês vão ver no experimento que eu fiz aqui, comparando uma Kvaik com o S05 na temperatura ambiente, ela trabalha igual ao S05. Na temperatura ambiente, as duas trabalham igual, só que o S05 fica intragável. E a Kvaik segura a peteca e produz uma cerveja boa. Ela trabalha rápido, ela trabalha em alta temperatura. Metabolismo alto, reprodução alta e consequentemente, um produto mais rápido. Elas suportam álcool até 16%. Legal. Suporta mesmo, essa bichinha danada. E a grande vantagem dela é que ela gera esporos resistentes. Isso aqui é danado. Elas são danadas de resistentes às Kvaiks. Bom, a Kvaik, aqui a gente fala, elas são as únicas leveduras reutilizadas? Vocês sabem que não.
Eu não estou aqui falando com um grupo de pessoas que não trabalham com levedura. Você sabe que a gente pode pegar qualquer levedura nossa e replicar ela algumas vezes, pegando a lama, cuidando dela, sabendo trabalhar. Isso aí a gente pode fazer, utilizar a lama várias vezes. Só que por elas não formarem esporos, serem cepas isoladas, elas duram pouco. E muitas vezes a eficiência não é legal. Então, mas existem outras cervejarias no mundo, sem ser que usa, que repete a mesma levedura durante gerações, existem. Eu conheci algumas em janeiro desse ano. Eu conheci uma cervejaria chamada Haus Baueri, fica em Nuremberg. Esse local, eles produzem o que é chamado de hot beer, cerveja vermelha, tradução. Essa aqui. É um local que eles têm essa montagem de balcão há mais de 100 anos. O lúpulo deles fica no teto. E eles produzem há gerações a mesma levedura. Trabalham com a mesma levedura, é um segredo deles. Eles não falam, mas é um negócio muito legal. Outra que eu conheci, que também reutiliza, fica em Rotenburg op der Tauber. É uma taberna, desde 1516, que eles fazem a mesma cerveja. Essa cerveja também é avermelhada aqui. E eles usam isso aí de gerações em gerações, tira a lama, congela a lama. Não é que vai. Estou só mostrando que existem outras culturas que também reutilizam isso durante gerações. Essa aqui é famosa, né? A Brauerie de Bamberg. Né? Essa aqui é desde 1405. Eles fazem a Hausbier, clássica, a cerveja defumada. Só que eu conversei com um cara aqui dentro, ele falou que não utiliza mais a levedura da família. Ele utiliza uma industrializada porque ele tem um maior controle na produção. A levedura dele, usada de gerações, ele usa para fazer a cerveja em casa, cerveja com amigos, cerveja caseira. Mas para a cervejaria deles, eles já passam a usar uma cerveja industrializada. Mas usaram durante gerações. Uma curiosidade é que nessa viagem eu trouxe algumas novidades. Visitando alguns produtores da Alemanha, eles trabalham com uma levedura também, a geração passa de pai para filho. Na casa deles, aqui a casa atrás é onde eles trabalham, tipo um galpão, cavalo, é tudo misturado lá. Aí eles têm umas leveduras que eles fazem cerveja para a comunidade. Ela não possui nome, não são comercializadas, são compartilhadas entre as pessoas, são neutras, fermentam a 12 a 25 graus. E o mais importante é que eu consegui uma pequena amostragem. Já mandei fazer alguns exames, estou esperando outras análises de laboratório para entender melhor e iniciar alguns estudos com ela também. Pode ser uma novidade aí. Bom, quer alguma pergunta até? Aqui estou tomando uma que vai. Eu mandei as perguntas aí no chat seu aí. No chat? Desculpa. Deixa eu ver aqui. Desculpa, gente. Eu estava me empolgado aqui. As cepas comerciais são muito diferentes das originais. Quais comerciais? Eu uso todas. Eu uso o S05, S04, Nottingham. W3470, EC58, não lembro de cabelos, as normais, né? As Kveik's líquidas na geladeira poderão ser conservadas por quanto tempo? Não existe um dado sobre isso. Não existe. Já procurei saber. Eu tenho aqui na minha geladeira um ano e meio. Se eu botar amanhã na cerveja, ela vai se fermentar numa boa. Sem problemas. Não se tem esse dado, tá? É uma coisa para se estudar, né? A lama também pode ser guardada por anos? Pode.
Eu vou falar aqui ainda, tem cepas que a gente tem que coletar no Krauss lá em cima, no topo, tem cepas que a gente tem que coletar embaixo. Mas eu coleto de tudo, eu não tenho muita preocupação, a não ser para manter a variabilidade genética da cepa. Qual a maneira melhor? Vou falar de secar, não vamos falar sobre isso. É uma coisa. A gravação não sei, isso aí o Kelvin vai falar. Em tronco de madeira. Eu vou falar todo isso aqui. As perguntas que estão me fazendo, elas estão na frente ainda da apresentação, tá? Se eu estou falando das que vai sendo vendidas comercialmente. Algumas sim. A voz, ela é comercializada, PS Lab, eu acho. Seu Jet Set, ela é pela... Esqueci o nome agora. A Ornindal é pela Bio 4. Mas só de Ornindal são 3 tipos. Então não é assim, a Ornindal. Ornindal tem vários tipos. A voz tem vários tipos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Nós vamos falar isso tudo aqui para frente ainda, tá? Aqui vocês vão ver que eu fiz comparação da que vai com as comerciais. Eu ainda vou falar isso. A esterificação é uma relação que eu vou mostrar um resultado disso. Está tudo lá na frente, tá? Essas perguntas aqui, todas eu acho que eu vou responder ainda. Bom, eu vou começar agora uma outra parte do nosso bate-papo aqui, que é sobre a reprodução das leveduras. Como vocês sabem, as leveduras, elas são... pertencem aos fungos, como os cogumelos, os bolores, né, mofo, até a micose de pele de um tipo de fungo. As leveduras são os fungos unicelulares que têm várias utilidades para fazer pão. Ela é muito trabalhada na alimentação e na bebida. A que a gente usa para as cervejas Hales é a Saccharomyces cerevisiae. Bom. As leveduras, elas são essas célulazinhas aqui. Cada um negocinho desse aqui é uma levedura. E ela tem a que ela tem 2 processos reprodutivos. Ela tem um processo reprodutivo assexuado e um processo reprodutivo sexuado. Aqui vocês estão vendo uma reprodução assexuada, porque não vai ter variabilidade genética. O produto da reprodução, ela é uma cópia idêntica da anterior. Isso acontece quando você dá alimento para ela, porque a reprodução assexuada ela é rápida e ela é muito eficiente, ela produz várias cópias dela quando tem alimento. Quando ela faz a reprodução assexuada, quando tem alimento, algumas vezes, na falta de alimento, vocês sabem, quando ela vai esgotando os recursos alimentares do mosto, ela começa a sedimentar e começa a parar a multiplicação das células. Aí ela começa a fazer uma reprodução, a reprodução sexuada. Essa reprodução sexuada, ela começa fazendo uma fusão de citoplasma, depois a fusão de núcleos, aí ela sofre uma meiose e produz os esporos. A reprodução, então, sexuada ocorre na escassez de alimento. Eu sei que para alguns isso é muito tranquilo, é muito fácil, mas tem algumas pessoas que não entendem conhecer. Aí eu fiz um resumo aqui. Na levedura, ela tem 2 ciclos, o assexuado e o sexuado. Qual é a característica do ciclo assexuado que as leveduras fazem? Ela produz clones, todas são iguais, não tem variabilidade genética. E ocorre quando
quando se tem muito alimento. O ciclo sexuado ela é mais lenta e garante a variabilidade genética. Existe troca de material genético, mistura de material genético, e com isso a gente vai criando, dentro da mesma espécie, as variedades. Ocorre quando falta alimento. Toda vez que elas se multiplicam, elas liberam ésteres. Aqui que está a geração de ésteres, está no processo de reprodução. Então, se uma levedura se reproduz devagar, ela libera ésteres devagar. Se uma levedura se reproduz rápido, ela libera ésteres com maior quantidade e maior velocidade. Então, isso está relacionado à temperatura. Quanto mais baixa a temperatura, menor liberação de ésteres. Quanto maior a temperatura, maior liberação de ésteres, porque a gente está fazendo ela se reproduzir mais e com mais velocidade. Aqui vocês estão vendo o brotamento. Se vocês olharem, cada carocinho desse aqui é um broto. Aqui está ocorrendo o brotamento. E essas 4 imagens aqui do lado é a esporulação. É quando elas entram numa fase de resistência, quando falta alimento. É isso que garante às esquivaites a capacidade de resistir um longo período de tempo até serem reutilizadas. Elas têm esta capacidade. As esquivaites, elas trabalham dentro de uma temperatura desejada. Elas não geram fenóis, não geram as características das cervejas, principalmente alemãs, cravo e tal. E elas trabalham com uma temperatura. Quando a gente trabalha com uma que vai a baixa temperatura, que elas se permitem isso, tem algumas que permitem, são muito boas, elas tendem à neutralidade. Quando a gente chega numa faixa de 30 a 35 graus, é a melhor fase delas trabalharem, porque elas são incentivadas a reproduzir e vão liberar os seus aromas e os seus sabores da cerveja. Quando a gente passa de 45 graus, ocorre a desnaturação proteica e as células das leveduras vão sendo destruídas daqui para frente. Então, nesta faixa, ela trabalha muito bem, mas depende muito do tipo de vai que nós estamos falando. A que ela tem uma característica de predominar quanto ao aroma, a laranja. Ela também dá um gosto de maçã muito forte, de pera. A última que eu testei aqui, só de eu fazer o start, ela liberou um abacaxi fantástico, parecia abacaxi em calda, só no start. E ela também pode dar banana, pode dar vários outros sabores. Cada um impressionante. Você dá uma cerveja, quando o pessoal vem degustar aqui em casa, eles falam, isso aqui é mel, rapaz, que você vai comer? Não botei mel. Você está sentindo mel, né? É interessante isso. Uma coisa interessante que eu tenho observado, que tem discutido com alguns colegas meus da UFES, eles têm me ajudado até trabalhar com a biotransformação. A biotransformação parece que a Kivite, ela é ótima para isso. Parece, eu não tenho certeza. Eu tenho algumas hipóteses que eu vou discutir com vocês, mas parece que elas são boas para a biotransformação. O que é uma biotransformação? É quando a gente pega uma substância A, natural do produto, uma enzima intervém e produz uma substância B modificada. Eu vou dar um exemplo que é clássico na biotransformação de lúpulos, né? Esse é um assunto para discussão. Ainda preciso de mais dados para poder discutir isso. Um experimento que eu fiz com a Ornidal, trabalhando a temperatura baixa, porque o ambiente estava desse jeito, trabalhei num ambiente que eu pude, ela começou a atenuar, de repente ela deu outra baixada. E aqui ela liberou os aromas. Aqui não. Então,
Será que isso foi uma biotransformação que estava acontecendo ali com esse vai? É possível, porque a Unindal tem bactéria. Então é possível, tem que se estudar mais isso. Eu tive uma surpresa em relação a Kivai, uma coisa que eu achei assim fantástica. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Eu peguei uma receita na internet de uma APA, de um amigo meu que é premiado lá na Austrália, e modifiquei a receita dele, trocando a levedura que ele usou por uma Kivai Ornidal, que era meu foco de estudo, né? Aí fiz a receita dele, fermentei certinho, maturação, botei a 3 graus a 7 dias, depois botei no barril, carbonatação no refrigerante a 1 grau Celsius. Aí após 3 dias no refrigerante, deu esperado, uma APA até boa, uma APA legal pra caramba, gostei. Aí passou uma semana, ficou lá no refrigerante. Mas 7 dias depois, fui tomar cerveja. Caraca, o sabor dela explodiu. O sabor que aparecia naquela cerveja, um sabor, um aroma de neipa, explodindo os aromas de lúpulo. Fantásticos. Eu falei, cara, o que aconteceu? Eu não estava entendendo. Até pensei que eu tinha trocado o barril. Não, era a mesma cerveja. Depois de 21 dias, lá no refrigerante, olha outra surpresa. Levedura pura. A cerveja ficou uma merda. Não dava para beber. O que aconteceu? Só pode ter sido uma biotransformação que a gente tem que conhecer. Isso aqui, tem que estudar. Eu tenho que repetir isso aqui para entender. Foi a levedura que eu usei? Foi algum processo de temperatura? Foi um erro na abraçagem? Foi? Não sei. Mas foi muito interessante. E eu, apesar da cerveja ter ficado depois de 21 dias horrível, era levedura pura, ela ficou até cinza, a cerveja. Foi uma contaminação? Não sei. Então eu só estou falando que pode ter sido uma biotransformação. Como que poderia ter sido essa biotransformação, já que eu usei a Ornidal? Uma hipótese. Eu fiz a composição do mosto, maltes, lúpulos, né? E com a levedura, tal, eu tive a cerveja pronta. Só que a Ornidal ela tem bactérias incluídas nela. As bactérias fazem uma heterotropia por absorção. O que é isso? A bactéria, no mosto, que é o alimento, ela libera enzimas no mosto para digerir o mosto, os açúcares do mosto, e produzir no ambiente nutrientes para ela. Aí ela absorve esses nutrientes. Mas vários produtos que ficam aqui ficam na cerveja. Isso pode explicar essas transformações que eu observei durante o processo. Mas para isso eu tenho que repetir e até encaminhar um pouco o mosto inicial, mosto no meio, mosto final, para análise no laboratório, para ter uma resposta. Isso aí. E se acontecer de novo? Bom, deixa eu ver se tem alguma... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Então ela continua trabalhando em baixa temperatura. Vocês vão ver que tem Kivai que trabalha bem em baixa temperatura. Lá na frente eu vou falar. Outras não. Tá? Bom. Aqui. Uma coisa curiosa da Kivai é que elas fermentam a maltotriose. Alguns de vocês já sabem o que é isso, óbvio, tal, mas pode ter alguém que não saiba o que é uma maltotriose. Maltotriose é um trissacarídeo. Quando a gente faz a abraçagem, a mosturação, a gente pega um amido dos grãos e através do calor, a gente vai transformando esses amidos, tentando falar de uma forma bem simples, em produtos menores. O amido é um polissacarídeo, vários monossacarídeos unidos.
Aí ela começa, o amido começa a ser quebrado em moléculas menores, que são trissacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos. Os trissacarídeos, como exemplo, é a maltotriose. Disacarídeos seria a maltose. Monossacarídeos seria, no caso, a glicose. E essa maltotriose, ela compõe de 13% a 20%, alguns autores modificam isso aqui um pouco, do mosto produzido quando ele é 100% feito de grãos. Bom, o que isso tem na nossa cerveja? Isso pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Quando a gente pretende, faz uma cerveja e ela fica adocicada com muito corpo, muitas vezes a cerveja é desejável. As belgas, uma triple, umas cervejas mais encorpadas, elas precisam disso. Se vocês olharem as leveduras comerciais, a S04, a S33, a T58, são leveduras que deixam maltotriose, elas não consomem bem maltotriose. Com isso, a cerveja tende a ficar doce e mais encorpada. Uma característica da Kveik é que todas as Kveiks elas transformam a maltotriose. Por isso a Kveik sempre tem uma característica de gerar cervejas com características de mais secas. Muitas vezes nem são, é a característica de seca. Porque todas as Kveiks elas degradam esse trisacarídeo. E isso está muito relacionado ao número de células, à floculação e à gravidade inicial que a gente produz no mosto. Isso já vem trabalhando, a gente pode fazer a cerveja seca, mais doce, sabendo trabalhar com esse complexo. Isso também a gente tem que estudar. Tá? Mas é um dado muito interessante dessas Kveiks. As Kveiks, elas são cervejas que hoje são comercializadas no mundo inteiro. Tem vários tipos de cervejas que vai aqui no Espírito Santo. O Edgar lá da Top Beer me falou recentemente que ele vai produzir uma Kveik séria agora. O meu filho, que é um dos donos da Midson, ele vai produzir uma Kveik também. Então isso vai ser um caminho por aí, porque ela tem realmente umas características únicas. Aqui algumas produções que eu fiz, uma Blood Ale feita em Stranda. Aqui eu clarifiquei ela com gelatina para fazer um teste, para ver se ela clarificava. E aqui uma American Pale Ale que eu fiz sem clarificar. Aqui eu usei gelatina também. Usei gelatina. Duas cervejas fantásticas feitas com Kveik. Eu tenho acompanhado algumas críticas em relação à internet. Eu queria discutir isso, porque isso eu escuto com frequência. É interessante, né? Eu uso Kveik mais como curiosidade. Eu uso muito mais as leveduras normais. Né? Mas aí o pessoal fala assim, Perrone, o da Kveik? Eu não sou da Kveik. Simplesmente sou curioso. Né? E estou trabalhando, já que eu não faço mais pesquisa acadêmica, pesquisando isso aqui, porque eu adoro envolver isso aqui. Só precisa de mais gente para me ajudar. Né? Seria muito legal. Bom, eu ouvi dizer que ela é muito violenta. Tem gente que vai digerir até o fermentador. Nunca aconteceu comigo. Ela não é tão violenta assim. Ela é rápida. Rápido. Só isso. Vocês terem uma ideia, a hora que eu ponho uma Kveik para fermentar, eu faço cerveja geralmente de manhã. Aí, por volta de 11 horas, assim, a hora que eu inoculo a Kveik. Deixa ela fermentar, deixa no meu fermentadorzinho aqui, que eu só tenho um fermentadorzinho de 50, só para trabalhar com Kveik. Aí vou trabalhar, vou fazer. No outro dia, quando eu chego aqui, praticamente a fermentação já está quase zero. Ela já fermentou em 24 horas, 48 horas. É impressionante. Bom, gera muitos ésteres indesejáveis. Não é o perfil da Kveik. Kveik não faz isso. Deixa a cerveja turva. Deixa. A voz deixa, a Ornindal deixa, mas assim o Jet Set deixa ela limpa, a Simonites deixa ela limpa, a Skate deixa ela limpa.
Depende muito da velocidade que você trabalha com a temperatura, né? E também da inoculação que você faz na cerveja. Resultados diferentes executando a mesma receita. Pode acontecer, nós estamos aprendendo a usar. Se você usa a mesma receita e não fermenta na mesma temperatura ambiental, um dia você faz na temperatura fria, outro dia você faz na temperatura que o ambiente está quente, vai dar resultado diferente. Nós temos que aprender a usar essa levedura. Rouba o aroma e sabor da cerveja. Pelo contrário, ela inclui sabor na cerveja. Agora, já aconteceu comigo, como vocês viram, ela roubou todo o sabor daquela cerveja e virou levedura pura. Eu ainda tenho que entender isso. Não sei, aconteceu alguma coisa ali, mas não é normal. Tem que repetir aquela receita. Deixa muito sabor de levedura. Algumas deixam sim, outras não. Outras são muito limpas. Eu queria chamar a atenção, vou até aqui como cuidado, que muita gente faz um experimento aqui, que começa a falar mal dela. Poxa vida, é apenas um insumo novo. Para você poder falar mal de alguma coisa, primeiro você tem que conhecer. Você tem que testar. Depois falar mal. Mas fazendo um experimento, sem testar direito, começar a falar mal. Eu não gosto da US05. Por quê? Porque eu fiz uma cerveja ruim. Pelo amor de Deus, não é assim, né? Molhando o bico aqui com uma que da Simonites. Existe muito tipo de que vai. Nós temos que aprender a usar essas que vai, saber as faixas de temperaturas que elas trabalham, saber como elas se comportam, quais são os lúpulos que ela realça, quais são os lúpulos que ela apaga. A gente tem que aprender isso, né? E isso só com o tempo. Bom, olha só que legal. Eu peguei uma US05 e peguei uma Kveik Stranda. E falei, vou botar essas duas para fermentar no ambiente, como se fosse Kveik. O que vai acontecer? Bom, aí... Opa, peraí. Me perdi aqui. Aí o que eu fiz? Botei as duas no ambiente, temperatura de 30 a 33 graus. Olha o que aconteceu. As duas seguiram um padrão muito parecido. Eu fui tomando os dados. Todo dia eu pegava a densidade da cerveja. Elas atenuaram junto. Então falar que uma Kveik ela é diferente de uma levedura comum, não é. A grande diferença dela é que ela trabalha na temperatura alta, a US05 também. Ela trabalha na temperatura alta também. Só que a US05 ficou com álcool superior demais e uns aromas extremamente indesejáveis. Não dava para tomar. Enquanto que aqui vai ficou uma boa. A gente tomou uma boa essa cerveja. Então, o grande lance da Kveik não é que ela é diferente. Ela é uma levedura. A diferença dela é que ela trabalha em temperaturas altas sem gerar aroma de sabores indesejáveis. Parada dos 2020 e 2015. Puxa vida, isso aqui é uma coisa curiosa pra caramba. Eu não sei explicar isso. Mas eu converso com algumas pessoas que usam Kveik aí pelo Brasil e isso está se tornando até uma brincadeira. Muitas vezes, ela vem numa fermentação, aí chega em 1020, aí ela para. 1020. De repente, ela vai embora. Bom, o que aconteceu? Uma vez isso aconteceu comigo, mas foi um pouco mais abaixo, que foi em 2015, por aí. Eu conversei com um colega que trabalha com Kveik também, ele falou assim, Perrone, sacode o fermentador. Fui lá sacudir o fermentador, olha só, na mesma hora começaram a trabalhar. Parece que elas precisam ser despertadas. É um fato curioso. Eu não sou conhecedor de cerveja, eu não sou fabricante de cerveja, não sei se isso é comum nas cervejarias, mas
Eu sei que isso aqui eu achei muito curioso. Delas trabalharem, basta dar uma... Eu desço só uma balançada. Não fiz só uma balançada assim no fermentador, ela voltou a trabalhar. Outra coisa curiosa que eu vi na Kveik é que ela, por exemplo, aqui qual foi a Kveik que eu usei? Voss. Ela veio bem a 33 graus, a temperatura do ambiente foi baixando, ela foi parando. Aí a temperatura aumentou, ela deu aquela queda e estabilizou. Isso demonstra que a danada gosta de trabalhar com grandes temperaturas. Quando fica em temperatura mais baixa, principalmente algumas Kveiks, elas tendem a não reagir bem. Elas têm que ser sacrificadas. Elas gostam de temperatura alta. E aí elas reagiram e terminaram a fermentação. Então, isso são observações que a gente está tendo, aquela que pronta aqui do lado, que a gente vai tendo e tem que anotar. Porque a gente tem que anotar esses dados para poder orientar as pessoas que vão vindo aí na frente de como fazer uma cerveja cada vez melhor. Bom, aí eu falei, posso fazer uma cerveja em 7 dias? Eu vi na internet gente fazendo e tal. Eu falei assim, eu posso fazer uma cerveja em 7 dias? Eu falei, vou testar. Aí peguei cara, Red, Munique, Melanina, Lúpulos. Peguei Lúpulo Perle, Fugel. E peguei, na realidade, eu peguei o que eu tinha aqui de solo. A temperatura ficou em 22, 27 na temperatura do ambiente. Não ficou uma temperatura alta. Ela fermentou, atenuou em 72 horas, e a temperatura não estava muito elevada. Com 5 dias foi para o barril, 7 dias foi para o refrigerante, 1 grau, 8 dias foi servido. O pessoal adorou essa cerveja. Tem ela até hoje aqui no refrigerante aqui. E até hoje. E legal, depois que ela ficou mais um tempo na refrigerante, ela foi ficando cada vez melhor. Lógico, né? Maturação fria ajudou bastante. É muito legal trabalhar com essas Kveik danada. Essa cerveja está aqui hoje, eu dou para o pessoal beber, o pessoal fala assim, pô, que cerveja legal, o que ela tem? Ela tem um aroma, um sabor diferente, ela dá um sabor diferente. Então pode-se fazer cerveja em 7 dias e se servir. Ela fica boa. E numa boa, lógico, se eu puder maturar, se eu fizer processo mais lento, ela vai ficar melhor. Mas pode fazer em 7 dias. Outro experimento que eu fiz. Sem fervura e com fervura. Cara, eu peguei um balde, botei 7 litros de água, botei 800 gramas de DME, só para pensar assim, uma pessoa comum em casa quer fazer uma cerveja. Pode. Ele não vai abraçar, vai lá pegar o DME puro. Foi isso que eu fiz. Essa era a minha ideia. Botou em 7 litros de água num balde, fiz um chá com 5 gramas de lúpulo magno, fervi assim uns 5 minutos. Fervi não. Botei, aqueci uma água uns 80 graus, 70, 80 graus, botei 5 gramas de magno ali, fechei, igual fazer chá. Deixei ali, joguei na mistura, botei estranda e fiz ao mesmo tempo. Eu fiz com 3 quilos de DME, eu fiz no mesmo dia. Peguei 25 litros de água, fervi só por 30 minutos, incluí os lúpulos que eu tinha aqui em casa e usei a levedura CG7. As duas fermentaram iguais. Apenas a do experimento 2, essa aqui, ela por ter uma densidade inicial maior que a outra, ela fez uma curva superior aqui. Essa é a explicação que eu fiz. Mas o resto, tudo igual. As duas ficaram com cor parecida, as duas ficaram muito parecidas. Eu pessoalmente, gostei mais dessa com a fervura. Sabor. A outra estava boa também, mas para mim essa me agradou mais. Acho que até dos lúpulos que eu botei. Mas fazer cerveja sem ferver pode e dá certo.
desde que você esterilize muito bem o material, desde que você esterilize bem, tome cuidado com o ambiente, é possível. Os testes que eu fiz até agora, eu já fiz mais de 30 abraçagens com Kivak. Eu peguei as 12 últimas aqui e botando, o que eu achei, pessoal, regular, boa. Essa que boa, péssima, foi aquela que deu aquela biotransformação. Que virou neipa, ficou péssima, no final começou boa. Fiz uma IPA, ficou horrível, não gostei. Vou repetir uma IPA agora. Então, esses foram os meus resultados de 12 entre mais de 30 que eu fiz. Aqui eu fiz uma tabela usando esses Kivaks que eu usei até o momento que eu montei a tabela. Eu botei o que eu fui achando. Isso é coisa pessoal. Outra pessoa, se fizer essa mesma tabela, pode ter um resultado diferente. Mas isso aqui é pessoal, foi o que eu percebi. E aqui foi o que eu li na literatura e fui incluindo aqui com a minha experiência. Okay? Então, aqui foi vários que eu testei e alguns resultados que eu fui obtendo. Tem um monte de perguntas que eu não estou olhando para cá. Se eu reaproveitei a cepa depois que usei a gelatina, não, eu tirei a cepa antes. Eu transferi a cerveja para o balde. Depois, no final da maturação, eu joguei a gelatina. Antes eu já tinha recolhido a cepa. Pode impossibilitar Prime na garrafa? Não. Muitas pessoas, eu tenho um grupo que trabalho com Kivak, trabalham com Prime do mesmo jeito que vocês fazem o Prime com as garrafas normais. Eu nunca fiz Prime. Eu sempre uso o refrigerei. Eu ponho gás, carbonatação forçada e eu quero ter resultado logo. Eu não tenho paciência, tá? Eu retiro a cepa antes da gelatina. Bom, uma novidade. Isso aqui eu quero que vocês prestem atenção. Eu estou apaixonado por essa levedura aqui, a Simonites. Ela não é Kivak, mas é igual, funciona tudo igual. Só não é Kivak porque ela não é da Noruega. Ela é da Lituânia. Eu ganhei essa cepa. Falei assim, vou ter que prestar esse trem. Fiquei uns meses ela ficou guardada aí seca. Aí um dia eu resolvi fazer. Cara, que levedura fantástica. Ela fermenta. Se você quiser fazer ela 18 graus, ela fermenta. Essa aqui que eu estou bebendo aqui, foi feita lá a 18 graus. Fantástica. Se você quer fazer no ambiente ela 35 graus, faz, ela fica igual. Eu só achei que quando faz no ambiente de temperatura muito elevada, ela dá um ácido um pouquinho mais ácida do que quando feita a temperatura mais baixa. Então ela é especial. Ela pode trabalhar com mais temperaturas mais baixas, ser neutra e trabalhar um cítrico frutado quando ela é trabalhada com temperaturas mais elevadas. Eu fiz esse experimento. Eu peguei uma base de malte, Pilsen, Carapios, Viena, lúpulo Hallertau Magnum e usei a Simonites. Aí o que eu fiz? Fiz 20 litros, separei 10 litros e botei para fermentar a 18 graus e peguei 10 litros, botei no meu fermentadorzinho ali e deixei no ambiente. Olha como é que elas se comportaram. Lógico, a que a gente deixou no ambiente foi a reprodução mais rápida, porque acelerou o metabolismo, ela vai atenuar mais rápido. A que ficou no ambiente atenuou mais devagar, mas atenuou dentro do esperado. 6 dias ela atenuou uma alho normal. Percebam, a Kivak não é diferente das outras. Ela só pode ser utilizada no ambiente também.
Então, ela em 6 dias ela fez a cerveja. E que cerveja deliciosa, encorpada, macia, com um aromazinho de frutas no final. Muito boa. Tá aqui as duas, ó, no ambiente e a que eu fiz a 18 graus. Muito boa. Essa cerveja ficou fantástica. Eu peguei várias cepas que eu usei e fiz assim, gente, qual que demora mais, qual que demora menos para fermentar? Lógico que isso aqui não pode ser considerado um experimento estatístico, resultado, porque eles trabalharam com mostos diferentes, temperaturas diferentes, o ambiente foi diferente, então eu não posso compará-las realmente. Eu fiz isso aqui, é uma observação. Mas aqui em casa não variou muito uma da outra, não. Observe que a Nornis e a seu Jet Set, ela em 2 dias finalizaram. A Ornidal e a Voss foram para 5 dias. Isso é uma característica dessas duas mesmo. Mas se vocês jogarem essas aqui a 35 graus, ela vai fermentar rápido também, aquele processo da reprodução que eu falei. Só que essas duas, na temperatura muito parecida, elas são muito mais rápidas e são muito mais neutras, muito mais limpas, essas duas. São duas leveduras também que eu gosto muito. Eu ganhei. As pessoas me relacionam com o que vai agora, né? Aí eles ficam me mandando que vai tudo quanto é lugar. Aí eu ganhei de um amigo essa aí. Ela é industrializada, né? Ele me mandou. O lance legal dela é que ele faz IPAs e APAs. E ele está apaixonado por essa levedura. Ele diz, cara, você põe essa levedura numa IPA, os lúpulos eles explodem, eles vão lá para cima. Eu falei, cara, eu tenho que testar. Ele me mandou, já chegou. Semana que vem eu estou fazendo uma IPA com ela. E espero que em 10 dias. Só que eu vou fazer maturação certinha. Ela só vai fermentar no ambiente. Mas eu vou fazer a fermentação toda clássica de uma cerveja normal. Daqui um pouquinho eu apresento para vocês aí o resultado dela. Eu estou extremamente ansioso para testar essa levedura. Bom, aqui é uma pergunta que já me fizeram aí. Como eu reaproveito a Kveik? Bom, os noruegueses, eles usam 2 processos. Eles mantêm ela hidratada e mantêm elas secas. Na realidade, eles usam a hidratada. O pessoal fala daquele anel, né, que eles usam. Eles usam mesmo. Eles pegam aquilo para secar. Mas o que eles fazem mais é coletar a lama, coletar o krauts, a parte da levedura de superfície, e utilizar isso aí. Isso é o que eles fazem. E também secam. Né? Então, após o tempo da fermentação, sem tirar a lama e o krauts, eu deixo decantar. Eu tiro lá do fermentador, dentro de um vidro, deixo decantar na geladeira, no frio, aí fica o sobrenadante e o líquido. Eu jogo um pouquinho do líquido fora, balanço e vou para dentro de tubinhos. Eu tenho nenhum aqui para mostrar para vocês. De tubinhos que eu vou jogando ali dentro do funil, tampo e guardo. Eu guardo 3 tubinhos para mim. Para dar um para usar, 2 de segurança, alguém precisou assim, urgente, eu dou um já hidratado para fazer. E o resto eu seco. Como é que eu seco? Cara, eu só tenho cuidado para não contaminar. Eu pego folhas de papel toalha, tem um monte de método aí, o pessoal faz caixas, tal. Eu acho legal, vou fazendo uma para mim, eu não fiz ainda porque eu sou preguiçoso. Eu pego uma bandeja, cubro com papel toalha, coloco um pano, pego a lama, despejo ali em cima, fecho com outro papel toalha e vou para dentro da caixa fechada, esterilizada. Deixo lá, eu deixo em cima da minha geladeira, que lá é mais quente. Aí ela seca. 2 dias está seco ali dentro. É desse jeito que eu seco as minhas Kveiks. O problema é quando a gente faz dry hopping.
Se você fez dry hop no fermentador jogando o lúpulo ali dentro, ele vai precipitar em cima da lama. Então, eu aconselho, quem vai reutilizar a lama, fazer uma purga. Se tem um fermentador cônico, faz uma purga, um pouquinho da lama, só para você reutilizar na próxima, e joga fora. Ou transfere a sua cerveja para outro balde, aí tem um risco de oxigenação do moço da cerveja, que não é legal, né? Para fazer o dry hop separado daquilo ali. Eu faço assim, eu vou fazer uma IPA, vou fazer uma APA, vou fazer um DOC, vou fazer alguma coisa. Eu uso uma que vai, que eu tenho estoque. E não tem problema de perder. Perdi! Perrone, manda mais para mim. Qual que você quer? Tem sempre aqui. Aqui está demonstrando um cara coletando do Dr. Krausen. A levedura sobrenadante. Algumas que vai que tem que ser coletada daqui, quando a gente vai querer guardar uma base boa. Outras da lama. Eu não usei isso aqui não. Tá? Esse anel aqui, ele pode ser feito de palha, pode ser feito de madeira, pode ser feito de vários métodos. O lance dele é ter várias reentrâncias para a levedura entrar e secar. Como é que eles fazem isso aqui? Eles pegam, mergulham desse jeito, tiram daí, passam na farinha de trigo, mergulham de novo, tiram, passam na farinha de trigo e põem para secar. Alguns usam até cinza. Se já citaram cinza, eu não faria. Só farinha de trigo mesmo. Aí isso aqui põe para secar. As principais que vocês vão encontrar por aí no mercado, né? A Voz, a Stranda, a Oriental, a GeoC7, Skate, Midbuster, Simonides, Norns. Aqui estão onde deve se coletar. Na realidade, elas são tão rápidas que a hora a gente perde o Krauss. Ele desce. Eu tenho o maior problema com isso. Então, quando eu preciso ter amostras, eu preciso guardar, está acabando a minha, eu preciso guardar uma nova, eu fico assim, a cada 6 horas eu vou lá olhar para ver como é que está para tirar o Krauss. Uma amostrinha. Não precisa de muito não, uma colher. Que aí eu faço um starter e depois gero um bilhão de levedura. Mas eu já fiz cerveja aqui com todas as que eu tenho usando a lama. Funciona do mesmo jeito. Muitas pessoas vão me criticar por isso. Mas eu estou fazendo experimento, estou testando. Hora que eu me arrepender, eu volto atrás, eu tenho lá a coletada do Krauss e volto a fazer com o Krauss e falo, não faço mais isso. Mas por enquanto, numa boa. Então aqui, ó, secando que vai com esse anel, que é o que vai com o Stoker. Dá o nome disso aqui. Agora, a gente tem que tomar cuidado. Eu não recomendo isso. Porque isso vai ficar no ambiente. Como nosso ambiente é quente e úmido, contaminação por fungos nativos vai acontecer. Pode ser uma merda. Eu não recomendo isso no Brasil. Eu recomendo. Pega o Krauss, põe o Krauss dentro de um local assim, vai para a geladeira. Tudo na geladeira. Quer secar? Seca com cuidado. Muito cuidado, para não contaminar. Porque daqui a pouco a própria que vai que é culpada. Se a sua cerveja ficar ruim, muitas vezes é contaminação. Aqui mostrando, eu peguei uma que vai, botei ela aqui está sob a lama. Isso aqui é lama. E depois de 24 horas, ela estava desse jeito. Eu quebro ela, eu quebrando com a mão e vou botando ela num potezinho, num saquinho desses autovedantes, suar na geladeira. Na geladeira. Sempre na geladeira. Como é que eu faço para utilizar essa que vai seca? Por exemplo, vocês me pediram assim, Perrone, manda para mim uma Simonides, manda seca. Eu não tenho como mandar hidratada. Aí eu vou mandar seca. Você vai pegar para cada litro de água 100 ml de 100 gramas de DME, ou pegar um mosto da cerveja que você acabou de fazer, litro, esse mosto,
e guardar. Guarda 1 litro de mosto ou pega 100 gramas de DME para 1 litro de água. Coloca o pozinho lá dentro da Kivike. Se você tem um agitador magnético, beleza, deixa lá 24 horas. Eu deixo até acabar a fermentação. Ela vai acabar em 2 dias mesmo. Deixa lá, ela vai fermentando. Ou pega um PET, uma garrafa PET, enche ela 2/3 dela de água, de mosto, né? Ou com DME, coloca ali dentro e fica sacolejando e abrindo, e fechando. Sacoleja, abre, fecha, só para oxigenar ali dentro. Porque ela precisa de oxigênio para fazer uma boa fermentação. Como é que eu uso ela hidratada? Pego da geladeira, já uma quantidade que eu pretendo usar, deixo ela atingir a temperatura ambiente, jogo no mosto. Acabou. É isso aí. E já vai para a fermentação. Olha só. Não existe estudo sobre dosagem com Kivike. Não se tem isso. Então, eu fiz o seguinte, eu fiz um experimento. Eu fiz 2 experimentos, na realidade. Eu peguei. Acredita se você pegar 1/10 do que você usa numa levedura normal, a Kivike funciona muito bem. Eu peguei um mosto feito de Pilsen e 10 gramas Magnum e fiz 20 litros de cerveja. Dividi em dois fermentadores de 10 litros. Eu coloquei 10 ml de Kivike, outro eu coloquei 20 ml de Kivike. Eu não contei célula, eu não tenho como fazer isso aqui. Eu fiz por volume da levedura precipitada. Inoculei com 10 ml e com 20 ml. O que aconteceu? Olha o resultado. As duas fermentaram muito parecido. Só a que com menos ml de introdução, ela atenuou um pouquinho acima da que com mais levedura. Então isso me apontou o seguinte: a quantidade de células que eu botei ali atuou para poder melhorar a velocidade e também a densidade final da minha cerveja. Gente, foi um experimento. Estou mostrando para vocês um experimento. O outro que eu fiz foi o seguinte: eu peguei 1 ml, 1 ml para 10 litros, 1 ml para 5 litros, 1 ml por litro. E inoculei isso em cervejas diferentes. Olha o que aconteceu. Elas fermentaram igual. Só que isso analisando em dias, né? Então no quarto dia ela estabilizou. Todas 3. Não importa a dosagem aqui. Só que se eu analisar em horas, quando eu analisei em horas, eu observei que quando eu fiz 1 ml por litro, quer dizer, maior dosagem, ela foi muito mais rápida. A outra foi mais lenta, mas elas chegaram ao mesmo resultado. Aí eu cheguei à seguinte conclusão preliminar. Se o meu objetivo é fazer uma cerveja com fermento limpo, usando Kivike, eu vou usar uma dosagem alta, uma OG média e uma temperatura mais baixa. Se o meu objetivo é explorar da levedura os sabores dela, os ésteres dela, eu vou fazer uma dosagem baixa para ela. Por que dosagem baixa? Porque ela vai se sacrificar para poder reproduzir, para fermentar aquele mosto. Aí ela vai gerar mais ésteres. Aquilo que nós discutimos lá na reprodução. Eu vou fazer uma OG alta, porque OG alta, porque ela vai ter mais trabalho para digerir isso aqui. E com isso ela vai gerar mais ésteres. E vou usar uma temperatura alta para forçá-la a trabalhar mais rápido. Esse é o objetivo que eu estou querendo trabalhar nos meus próximos experimentos. Usar isso aqui pelo pouco que eu consegui até agora. Bom, conclusões preliminares. Você já deve estar de saco cheio de mim. Bom, as Kivike não são leveduras mágicas para solucionar os problemas de produção. Não, mas são insumos importantes.
não é modismo, já que são usadas por gerações na Noruega, né? Deve ser utilizadas em determinadas receitas e nunca substituir uma levedura que vocês usam há muito tempo. Algumas receitas existem controle de temperatura. Podem ser utilizadas para produção rápida. São novas opções de utilização e merecem muito estudo para a viabilização de sua ação. Podem simplificar a produção da cerveja, principalmente para os caseiros, né? Pode ser um estímulo para pessoas que não possuem espaço em casa. Pode atuar em temperaturas ambientes, dispensando o controle rígido de fermentação, a não ser quando precisa da temperatura controlada alta. Podem baratear o custo da produção, já que pode ser reutilizadas. Podem ser conservadas por longos períodos. Podem ser democráticas, permitindo o compartilhamento de receitas e processos, unindo cervejeiros caseiros. Conselho: não compre Kveik através da internet. Compre apenas nas lojas que vendem produtos seguros ou consiga com pessoas que testam o produto. Existe muita contaminação nesse mercado aí. Muita contaminação. Então, cuidado. Eu tenho alguns projetos que eu vou iniciar agora. É o experimento com a Nornis, com a Frangarden, com o Opshaus. Esse Opshaus é da IPA. Vou estudar um pouquinho mais a biotransformação. Vou tentar fazer uma contagem de células. Experimento com Zimbro, como eles fazem na Noruega. Vou fazer semana que vem esse experimento aqui, usando a Frangarden. A ação da temperatura sobre a fermentação, quero estudar isso melhor. E procedimentos, receitas para a fabricação de cerveja em 7 dias para ajudar as pessoas aí que querem fazer uma coisa muito rápida em casa, em apartamentos e tal. E eu tenho aquelas duas amostras que eu trouxe da Alemanha para poder testar. E quem puder ajudar, meus amigos, aí vai ser sempre muito bom, porque eu realmente eu tento, mas eu tenho andado sozinho nesse campo aí. Bom, finalizando. Toda a nossa ciência, comparada com a realidade primitiva, infantil. E, no entanto, é a coisa mais preciosa que nós temos. O grande segredo para a plenitude é muito simples: compartilhar. E a Kveik foi feita para isso, para ser compartilhada e trocar informações entre cervejeiros. Eu agradeço a paciência de vocês. Tudo que eu falei aqui fica nesse mundo Kveik, nesse blog aqui. Esse blog eu atualizo ele frequentemente, principalmente nessa quarentena. Eu estou tentando sempre mantê-lo ativo e atualizado. Quem puder me ajudar, mandar dados, mandar informações, para que a gente possa criar um espaço de compartilhamento de informações. Eu quero agradecer esse grupo aqui. Foi o primeiro curso que eu dei de Kveik para esse povo. Foi presencial, depois nós fomos para aqui para casa, degustar a cerveja, fizemos um churrascão, foi muito legal, muito legal. Vamos fazer mais isso. E gostaria de uma paciência de vocês aí. Essa é a cervejaria do meu filho, só fazer uma propagandazinha no final. Bom, opa, peraí. Aqui, doação de Kveik, meus amores. Quem precisar, tem sempre amostras. Quem for de Vitória, pode buscar aqui meu. Quem for de fora, pode entrar em contato pelo WhatsApp, a gente vê uma forma de enviar para vocês. Não vou cobrar nada disso, nada, não quero nada disso. Só quero compartilhar e formar novos amigos. Quem puder qualquer dia vir aqui a Vitória, visitar o meu boteco aqui, que tem sempre uma cerveja para a gente vai bater um bom papo.
Ok? Obrigado, e agradeço pela paciência e por vocês terem escutado esse velho falar tanto tempo. Bom, vamos para as perguntas aí, não tem? Deixa eu ver aqui. Gente, eu posso estar perdendo alguém, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, mais alguma pergunta? Eu não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui. Esse material todo vai ficar à disposição. Eu vou encaminhar depois para o Kelvin da Serva Brasil, ele vai deixar disponibilizado para vocês em formato PDF. Caramba. Mais alguma dúvida, gente? Pessoal, acho que foi uma bela de uma aula aí, né? Uma demonstração aí de conhecimento, prática e testes, né? E uma ajuda tremenda aí que o nosso colega o Perrone nos dá aí, de nos passar esses conhecimentos, essas experiências, para que possamos também aplicar e testar. Eu gostaria de mais uma vez aí agradecer em nome da Serva Brasil, Federação Brasileira das Servas, né? Somos todas as servas, em nome dos associados, e dizer que o projeto continua. Essa palestra e seu material em PDF será disponibilizado nos canais da Serva Brasil, no canal do YouTube e também no site da Serva Brasil. Tudo aberto a toda a comunidade cervejeira, sendo ou não associados. Nós queremos disseminar e fortalecer a cultura cervejeira. Então, mais uma vez, muito obrigado aí e boa noite a todos. Boa noite, gente. Se alguém quiser me mandar alguma pergunta, que eu, por acaso, não tenha respondido, ou que a pessoa ficou até chateada em querer perguntar, aqui tem o meu telefone. É só mandar pelo WhatsApp, tá? Obrigado, Kel, pela confiança, tá?